Mas eu só queria conversar um pouquinho com o Alisson. Só esse momentinho que eu quero ficar na live aqui, pouco tempo, queria conversar com ele uma coisa. Podem tretar aí à vontade, tá? Não digo não. Acabei de ouvir dele aqui, ouvi de você, Antônio, e dele também, que ele é psicólogo. Não é isso, Alisson? Você é psicólogo. E também eu ouvi em outra live que você é cristão, não é isso, Alisson? Sou psicólogo, sou cristão. Pois se você é cristão, você acredita que Jesus expulsou demônios, não é verdade? Sim. Pode deixar seu microfone ligado, não tem problema não. Aí você vai me respondendo aqui. Pronto, você acredita que Jesus expulsou demônios. Então você acredita que demônios possuem pessoas, ok? Sim. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você responde com toda sinceridade, não é coisa difícil não. Se chegar uma pessoa, um cliente seu, para um atendimento no seu consultório, e você identifica que essa pessoa está possuída por um demônio, o que você faz? Interessante sua pergunta. Engraçado que nunca aconteceu, né? Mas fora, sim. Eu teria que examinar se aquilo dali, né, como 99% dos casos, são fatores realmente psicológicos e tratar aquele paciente como um fator, né, e um problema psicológico. E isso acontece muito, né? Sou chamado muitas vezes, muitos casos, né? Até na minha universidade, cara, pra você ter ideia, né? Eu já fui tratar uma garotinha, né, que ela estava 15 dias já sem falar, né? E ela não conseguia, né? A família não conseguia descrever o que tinha acontecido com a criança. E aí passaram por os meus professores, né? Mestrado, com doutorado, baita psicólogo mesmo, né? E eu era estudante, né? E aí eles ficaram tão encabulados com aquilo dali, que eles falaram assim, ó, passa pro Alisson, para ver se o Alisson consegue arrancar alguma coisa de lá, que eles estavam imaginando já na crença, olha só, psicólogo, na crença religiosa que poderia ser alguma coisa espiritual, né? E aí, cara, quando eu fui atender a criança, ela tinha 8 anos, né? Quando eu fui atender a criança, realmente a criança não falava, e os pais, assim, não sabiam qual era o advento que tinha ocorrido de trauma que aquela criança teria sido passado, né? E aí eu já tinha estudado o processo de abuso sexual, tudo, e nada dava, né? Passado por alguns testes psicológicos, né, infantis, e nada dava de processo de trauma. E aí, quando eu entrei na brinquedoteca, né? É onde fica armazenado os brinquedos, né, dentro da universidade, para tratar a criança, né? Para ver a comunicação não verbal. E aí eu entrei naquilo dali, e aí como cristão, né, eu também não sabia como resolver o caso, eu só respirei e disse assim, rapaz, me ilumina, né, porque eu não sei o que está acontecendo, não. E sei também que não é nada espiritual. Passou pela sua cabeça que poderia ser um demônio? Não passou porque dentro do processo histórico da família, eles não tinham nenhum processo de crença, né, que levasse a um processo, digamos assim, de manipulação espiritual daquela criança. Né? Não, mas espera aí, você está confundindo uma coisa. Vamos com calma. Não, mas deixa eu dizer como os demônios... Tirei o caso. Tirei o caso. Vamos lá, tirei o caso. Expulsei o demônio da menina, né? Vamos dizer assim, da cabeça das crianças. E aí, quando eu peguei aquelas de MDF, né? Aqueles castelos de criança, de menina, eu peguei aquele que abre assim no meio, tem vários compartimentos dentro do castelo, tal, aquele brinquedo da Barbie, né? Eu peguei aquilo dali, coloquei na frente da criança e peguei as bonecas e coloquei para ela brincar. Ela colocava, cara, todos os bonecos no compartimento do banheiro do castelinho de brinquedo. Colocava todos os bonecos lá dentro do banheiro. E ali ela não falava, não estava falando. Aí eu chamei a mãe, né? E disse assim, ó, como é que tá o xixi, o cocô, como é que ela tá fazendo? A criança de 8 anos, ela pede a mãe ainda, né, para ir no banheiro, tal, para se limpar. E aí a mãe pegou e falou, não, em casa ela tá super bem, mas ela não vai em nenhum outro banheiro que não seja o lá de casa, e o do nosso quarto. E aí eu disse, olha, aconteceu alguma coisa dentro de casa, vocês deixaram ela só,
porque aconteceu algum advento com essa criança dentro do banheiro, né? E aí ela falou, não sabemos, não aconteceu nada lá em casa, a gente não tem babá, tá, sou eu que cuido da minha filha, tal. E aí eu disse assim, ó, você vai na escola amanhã, certo? Você não vai acusar as professoras, você não vai acusar a diretora, não vai falar nada de acusação. Só vai pedir a elas que ela seja bem sincera, que você não vai ser grosseira, processar, não vai acontecer nada. Só faça essa pergunta, olha, aconteceu alguma coisa com a minha filha aqui na escola, dentro do banheiro, né? Eu não estou aqui, eu ensinei a ela a falar para não causar um esconderijo se de fato tivesse acontecido alguma coisa, a escola estivesse omitindo. E aí a professora foi bem sincera, olha, eu estava com vergonha de falar, tal, mas aconteceu sim, né? Sua filha pediu para ir no banheiro, eu estava dando aula, e assim, muito ocupada, eram várias crianças, eu não percebi que ela tinha demorado. E ela ficou a aula inteira, o período inteiro da escola, bem trancada dentro do banheiro, porque o banheiro tinha a fechadura por fora, e tinham trancado, e a criança ficou lá chorando dentro do banheiro o período da aula inteiro. Mas enfim, Alisson, tinha demônio ou não? Aí eu consegui trazer, né, a questão como não tinha nada espiritual, era uma construção 100% psicológica. E, cara, tem outro caso que eu fui parar Porra, mano, calma aí, Alisson. Tu ficou esse tempo todo contando essa história. Não, porque ele tá perguntando como é que eu trato, como é que eu trato o paciente. Você falou assim, não, ela ficou trancada no banheiro, de repente ela saiu voando. Não, aí ela bateu no teto. Nunca aconteceu, sabe, cara? Apareceu... Eu já vi casos, né? Porque assim, não. morar em Salvador, eu faço até um convite a vocês, cara. Assim, entra. Aqui escutando. Não, porque ele perguntou como que eu. Como é que mas eu achei uma coisa curiosa dizer aqui, Alisson, eu achei uma coisa curiosa você falar que tinha que ser cristão a família dela, né? Tinha que ter alguma coisa de cristianismo. Não. Essa família não. Assim, só um pouquinho. Quando surge qualquer tipo de. É uma propaganda. Qualquer tipo, gente, ó. Quando surgir qualquer tipo de dizer que a pessoa está possuída, né? A primeira coisa que você tem que fazer é analisar o histórico daquela pessoa, se ela não isso tem influência religiosa. Alisson, só um pouquinho. Que possa ocasionar aquele processo ali. Calma aí. A pergunta que eu lhe fiz foi assim, caso chegue uma pessoa lá e você identifique, porque antes eu te perguntei se você é cristão, só para você confirmar, sim. Que eu já sabia, né? E você confirmou. Mas vamos lá, se caso acontecesse, que nunca aconteceu. Só concluir. Se uma pessoa possessa chegasse lá, não é isso? Não, espera aí, não uma pessoa possessa chegasse lá, vamos com calma. Aí eu perguntei se você acreditava na possibilidade de demônios possuir pessoas. Você, sim, acredito, porque Jesus expulsou demônios. Antes confirmei todas essas coisas. Aí eu fiz a pergunta a você. Se chegasse uma pessoa lá e você identificasse que essa pessoa estava possuída por um demônio, entenda. Se você identificasse que essa pessoa está possuída por um demônio, o que é que você ia fazer? Entende? É diante da situação de você diante da situação, como é que eu trataria, né? Primeiro, racionalmente, eu ia tratar aquela pessoa como paciente dentro do campo da psicologia. Só que você me respondeu o quê? Que nunca isso aconteceu. Nunca isso aconteceu. No meu consultório, você não. Identificou, uma pessoa com demônio. Aí você falou também sobre a questão aí que o amigo acima, que eu não estou vendo os nomes, falou sobre a questão que você disse, não há ali indícios de religiosidade na família. Bom, eles devem acreditar em Deus, eles devem ser cristãos, provavelmente, porque estamos num país aqui com pouco mais de 3% da população que é ateu, né? Então, eles são crentes, de certa forma, ligado aí ao Deus judaico. Então, mesmo que eles não sejam pessoas de frequentar igrejas, eles têm, sim, um viés religioso. Então, assim, cara, esse seu entendimento aí limita que demônios vão possuir apenas cristãos, e eu sei disso. Que demônios vão possuir só cristão mesmo, que nem judeu é possuído por demônio. Exatamente, porque demônios não possuem ninguém. É um viés de confirmação do cristão, isso aí. É tanto que se você pertence a outra religião, nenhum demônio dessa religião cristã vai possuir você. Agora, de outras religiões são outros viés, né? Cada um tem seu viés. Sim, cada um tem a sua nomenclatura, né? Isso, o ateu não é incomodado por demônio nenhum.
O único demônio que incomoda um Por que ateu é você acha que isso acontece, Alisson? Por que os ateus não incorporam? Será que é porque eles já estão com o demônio? Como que é isso? Antônio, aconteceu com Jesus Ferrer. Ele estava endemoniado na igreja e o pastor não conseguiu tirar o demônio dele. Balançou, para derrubar ele, não conseguiu. Você viu? E aí, Alisson, o que você acha que acontece isso? O ateu é imune a demônio? É construção de crenças, né, Antônio? Caralho, Alisson, tudo é construção. É construção de crença, cara. Porque se você tem uma crença... Se você tem uma crença... Calma aí, galera, calma aí. Senão vai ficar tudo muito no Alisson e não o tema da live hoje. Ó, o Darcy Clay falou aqui o seguinte, ó. Trocadilho da noite. Rodrigo Silva foi sacaneado hoje. Rodrigo demonstrou que é telespectador do teu canal, Antônio. Sim, cara, ele até me sinalizou num vídeo, né? Parabéns pelo trabalho, valeu. Ele ficou incomodado lá, né? Que eu mostrei que ele falou sim, que a Terra tem 5.730 anos, né? Aí o pastor ateu aqui, o Wanderson, mandou aqui, ó, contexto de construção. Pois é, cara. São relatividades, né, cara, de crenças humanas que a psicologia... Mas aí você não acha que se existisse, o ateu não deveria, independente de crer ou não, incorporar em demônios? Não, Antônio, porque assim, o próprio ateísmo te livra, né, dentro da ida, né, de crenças, vamos dizer assim, da vivência dessas crenças, seja uma crença de um Deus bondoso, ou seja, de uma religião que cultua os processos, né? Então o ateu ele fica abençoado, é isso? Tá mais do que abençoado, principalmente você, que ilumina mais. Mas Alisson, calma aí, Alisson. O ateu fica abençoado, galera. Alisson, só um pouquinho, Alisson. Essa sua fala não tá em contradição, não? Por que a contradição? Não encontra a contradição, cara. Porque quando o Antônio disse que os ateus não têm demônios, você está dizendo assim, pô, Deus está deixando os ateus preparado, abençoado, blindado, enquanto meus companheiros cristãos estão caindo na pancada, estão pegando demônio à torta à direita, não pode passar perto da igreja, estão pegando demônio. Não está meio contraditório, não, irmão? Porque, assim, quando a gente vai fazer uma análise, né, vai entrar um cristão raiz aqui para te refutar, Alisson. Com aquilo que o cristão tem como... Não, deixa eu receber aqui um cristão raiz aqui, Alisson. Fatores psicológicos aqui para te refutar agora. Rapidinho. Antes do cristão raiz falar, eu queria só que o Alisson respondesse a minha pergunta, que ele ainda não respondeu. Se você identificar o demônio no paciente, o que é que você faz? Cara, vai dar risada, né? Se caso for um fator, né, de crença, eu vou agir sempre na psicologia, né? Mas como o psicólogo vai expulsar um demônio, Alisson? Cara, assim como o Antônio expulsa um bocado de demônio da mente de um bocado de gente religiosa aqui, cara. Então, o ateísmo salva, galera. O ateísmo liberta. Você está confirmando comigo? Você está sendo tão agora, assim, me faça a pergunta assim, você como cristão, vendo uma pessoa endemoniada, o que é que você faz? Aí eu vou te dizer o que você faz. É só um viés da pessoa. Você está dizendo, concordando comigo, que demônio nenhum possuiu ninguém. O demônio é só um viés da própria pessoa. E que Jesus expulsando o demônio é uma mentira. Não, aí porque assim, você está amarrando, cara, dentro de um processo ético, né, da psicologia, o que é que eu faço dentro do consultório? Dentro do consultório eu não posso expulsar demônio. Agora, se você me perguntar, se você me perguntar, Alisson, você como cristão, o que é que você faz quando encontra uma pessoa que os fatores da psicologia não coloca ela como uma pessoa doente, mas sim realmente como uma pessoa endemoniada dentro do parâmetro espiritual que você acredita, o que é que você faz? Aí a pergunta é completamente diferente. Não, Alisson, vamos sair do assunto do Alisson, RC. Não é o tema da live hoje, cara. Ó, João, seja bem-vindo aí, João. João, o que você achou? Valeu, RC. João, o que você achou? Valeu, pessoal. Do Rodrigo Silva desdenhando do Marco...